convido os participantes a nos contarem no chat de onde estão nos acompanhando. Eu me chamo Ana Laura Enxau, sou assistente de projetos na OIM e estarei moderando este evento. Aqui comigo também estão meus colegas da plataforma Migra Cidades, Marcelo Torelli, Annelise Dias, Roberta Baggio, Verônica Gonçalves e Fabian Domingues. A plataforma Migra Cidades é uma parceria entre a OIM, a Agência da ONU para as Migrações e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentre as suas ações, a plataforma conta com um processo de certificação que hoje chega à sua 3ª edição, e também com um banco de boas práticas, capacitações e treinamentos. Antes de darmos início ao evento, gostaria de apresentar brevemente a OIM. A OIM é uma organização que foi estabelecida em 1951 e hoje conta com 174 Estados-membros. Desde 2019, a OIM é coordenadora e secretariado da Rede da ONU para a Migração, realizando um trabalho comprometido com o princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia a todos e a todas. No Brasil, a OIM estabeleceu o seu escritório em 2016 e, em 2023, está presente em 10 estados, além do Distrito Federal. Hoje, temos o grande prazer de celebrar, ao lado da nossa grande parceira nessa iniciativa, a URGS, os 54 governos locais que concluíram com sucesso o processo de certificação em 2022. E, claro, também gostaríamos de saudar os gestores e servidores que estiveram fortemente engajados no exercício proposto pela plataforma, e as pessoas migrantes e suas comunidades de acolhida. A nossa programação se inicia com um vídeo que apresenta o processo de certificação, seguido de boas-vindas das duas instituições que coordenam a iniciativa, a OIM e a URGS. Após as boas-vindas, transmitiremos uma retrospectiva das ações realizadas ao longo de 2022 e apresentaremos também as boas práticas identificadas neste ano em cada uma das 10 dimensões de governança migratória. Em seguida, daremos início à mesa Desafios para a implementação de políticas públicas para migrantes, com a participação de convidados. Então, seguiremos a entrega formal da certificação para os 48 municípios e 6 estados que concluíram com sucesso o processo proposto. Por fim, a coordenadora do Migra Cidades na URGS fará uma fala de encerramento. Reforço que, caso tenhamos alguma interrupção técnica, faremos o possível para resolvê-la rapidamente. Fiquem conosco. Vamos, então, dar início ao evento com o vídeo de apresentação da plataforma Migra Cidades. Muito obrigada. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, apresentam o processo de certificação da plataforma Migra Cidades em 2022. A plataforma Migra Cidades é uma iniciativa que apoia estados e municípios a destravarem o potencial benefício das migrações em nível local. Para isso, a plataforma dispõe de ferramentas para capacitar atores locais, impulsionar o diálogo migratório, promover o intercâmbio de boas práticas, reconhecer o comprometimento de estados e municípios brasileiros no exercício proposto pelo processo de certificação. Para participar do processo de certificação, municípios e estados interessados apresentaram uma carta de manifestação de interesse. Nesta carta, cada governo indicou uma pessoa de referência responsável por articular o processo localmente. Essa pessoa se envolveu em diversas atividades, como o curso online sobre as 10 dimensões de governança migratória que regem a plataforma Migra Cidades, e foi responsável por submeter à equipe Migra Cidades os documentos referentes a cada etapa. Após a inscrição, os governos ingressaram na etapa de diagnóstico. Na etapa de diagnóstico, os governos coletaram e forneceram informações sobre as políticas migratórias locais. Essas informações foram utilizadas na produção de um relatório narrativo pela equipe Migra Cidades. Na terceira etapa, a priorização,
Os governos participantes definiram áreas prioritárias e ações a serem implementadas e monitoradas nessas áreas. Na quarta etapa, a certificação. Os governos locais que cumpriram com sucesso as etapas anteriores recebem o certificado e o selo Migra Cidades 2022. A partir de agora, os governos que recebem o selo Migra Cidades 2022 ingressam na etapa de monitoramento. Nesta etapa, os governos implementam e monitoram as ações que foram consideradas prioritárias por eles. Os governos que recebem hoje o selo Migra Cidades 2022 formam um grupo destacado de 48 municípios e 6 estados comprometidos com o desenvolvimento de políticas em benefício do bem-estar das pessoas migrantes e de suas comunidades de acolhida. A plataforma Migra Cidades é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da OIM, a Agência da ONU para as Migrações, com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública. Acompanhe a plataforma Migra Cidades através do site ufrgs.br/migracidades e através das nossas redes sociais. Agora, vamos para a nossa mesa de abertura. Primeiramente, agradeço a presença dos nossos ilustres convidados, a começar pela diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora doutora honoris causa Cláudia Lima Marques, e do chefe de missão da OIM no Brasil, senhor Stéphane Roustiot. Passo a palavra, primeiramente, para o senhor Stéphane para as boas-vindas iniciais. Perfeito. Estão me ouvindo agora? Sim, parece que sim. Ok. Boa tarde a todas e todos, e é com muita alegria que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Organização Internacional para as Migrações chegam ao final da terceira edição do processo de certificação Migracidade e reúnem nesta tarde os 54 governos certificados pela plataforma em 2022. Os governos que hoje recebem o selo Migracidade, em reconhecimento à sua participação ativa neste processo de certificação, se engajaram ao longo de todo o ano passado em uma série de atividades que incluíram a realização de diagnósticos, definição de prioridades, treinamentos e capacitações. Mais de 2.000 pessoas de todos os estados da federação já foram treinadas na plataforma Migracidade. Um relatório detalhado com um resumo das políticas de cada governo participante já está disponível no site do Migracidade, juntamente com o acervo sistematizado de boas práticas identificadas ao longo das 3 edições do processo. Além dos municípios e estados aqui presentes, também contamos com a participação de autoridades públicas federais e pessoas migrantes. Então, cumprimento a todas e todos, e em particular nas pessoas do senhor Augusto Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do senhor André Quintão Silva, indicado secretário nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, da senhora Isadora Brandão, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e da senhora Rebeca Bernard, migrante haitiana, residente no Rio Grande do Sul. Aproveito a oportunidade para felicitar o governo brasileiro em sua decisão em reintegrar o Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular. O Pacto Global para as Migrações é uma oportunidade importante para melhorar a governança da migração, para enfrentar os desafios associados à migração e para fortalecer a contribuição dos migrantes e da migração para o desenvolvimento sustentável. Para a OIM, o retorno do Brasil ao Pacto Global para as Migrações representa, igualmente, um passo importante na continuidade de sua política acolhedora
que beneficia cerca de 1,6 milhão de pessoas migrantes que escolheram o Brasil para viver, mas também na garantia dos direitos dos milhões de brasileiros que vivem no exterior. Em seu trabalho, a OIM busca reconhecer as contribuições que as pessoas migrantes oferecem para a sociedade de acolhida e também apoiar os municípios e estados brasileiros em seu compromisso de acolhimento e integração de migrantes. Por meio da plataforma Migracidade, a OIM tem empregado esforços para contribuir para o fortalecimento da governança migratória local no Brasil e para a identificação e compartilhamento de boas práticas que têm sido realizadas em todas as regiões do país. Além disso, tem apoiado a construção de planos e políticas locais para atenção e acolhimento a migrantes, bem como fomentado espaços qualificados para trocas de experiências entre pares que atuam na temática migratória. Com essas ações, contribuímos de maneira coletiva para a implementação da meta 10.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e esperamos contribuir para a construção da Política Nacional sobre Migração, Refúgio e Apatria. Finalmente, em nome da OIM, agradeço a parceria tão importante com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pessoa da diretora Cláudia Lima Marques, e parabenizo todos os governos que hoje recebem o selo Migracidade pelo seu empenho. A OIM é vossa organização e pode contar com o nosso apoio no desenvolvimento do seu trabalho para uma migração segura, ordenada e digna. Então, desejo a todas e todos um bom evento e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, senhor Stefani. Agora, iremos ouvir a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da URGS. Boa tarde a todos e a todas. Queria dizer que é uma honra e um prazer estar aqui neste importante evento representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu que sou diretora de uma das 3 faculdades envolvidas nesse importante projeto Migracidades. Queria dar as boas-vindas a todos que aqui estão, especialmente ao senhor chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações, Dr. Stéphane Pierre Rostiot, e todos da equipe Migracidades, na pessoa da professora Roberta Baggio. Estes 54 estados, governos, municípios que aqui estão, representam uma terceira leva muito importante destes que aceitaram, de um lado, ver o problema, mas principalmente pensar soluções. Com essa capacitação, com estes webinários, este movimento que vai também destacar as boas práticas destes estados e municípios, estamos todos contribuindo para a evolução das políticas públicas brasileiras. Edgar Morin, no seu livro Para Sair do Século XXI, ele afirma que é necessário primeiro ver o problema, identificar a necessidade de cooperar, de evoluir, de saber mais. E depois é necessário pensar, refletir e, principalmente, beber das fontes possíveis. E, nesse sentido, agradeço muito, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Organização Internacional para as Migrações e a Escola Nacional de Administração Pública, que, junto com estes engajados professores e toda essa equipe do Migracidades, da Faculdade de Direito, mas também da Faculdade de Economia e de Relações Internacionais da URGS, tem possibilitado este importante curso. Permitam-me, nessas boas-vindas, também destacar, mais uma vez, a importante decisão que foi tomada em 6 de janeiro de 2023 pelo atual governo brasileiro de retornar ao Global Compact, ao Pacto Global para
uma migração segura, ordenada e regular. Gostaria de destacar desse pacto, que tem 23 objetivos, não é? 3 deles que me parecem muito importantes e aqui realizados. Primeiro é enfrentar e reduzir as vulnerabilidades dos migrantes. Aqui nós escutaremos e se dará voz aos migrantes, mas é importante identificar essas vulnerabilidades. Vulnus, do latim, quer dizer aquele que pode ser ferido. Não se trata, de maneira nenhuma, de uma incapacidade ou uma incompetência. É uma situação passageira, mas o resultado da vulnerabilidade é a ferida, isto é, aquele que pode ou está em situação de vulnerabilidade, isto é, pode ser ferido. Este é o objetivo número 7 do Global Compact. O objetivo 16, eu também gostaria de destacar, que é empoderar os migrantes e empoderar as sociedades, os estados, os poderes públicos, para receber e para realizar uma inclusão e permitir esta coesão social, que é o objetivo da Organização Internacional para as Migrações. E o último dos objetivos do Global Compact, que agora o Brasil retorna, que eu gostaria de destacar, é a cooperação, o objetivo 21. Acho que este Migracidades, e aqui mais uma vez parabenizo as professoras Roberta Baggio, professora Verônica Gonçalves e professor Fábio Scholz, e toda esta equipe maravilhosa da equipe Migracidades, por realizar esta cooperação, facilitando justamente e promovendo esta reintegração sustentável, a coesão social entre que é tão importante para os migrantes e principalmente com a proposta ativa, né, destes 54 estados, essa capacitação que foi realizada, mas também esta observação que começa agora. Tenho certeza que mais esta leva, nós temos 20 estados, dos 27 estados da nossa federação, mas essa leva contribuirá e muito para a evolução das políticas públicas. Então, em meu nome pessoal, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de toda a nossa comunidade, mas especialmente em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer essa parceria e dizer que estamos todos, ao mesmo tempo, felizes, mas muito atentos para que esta evolução de políticas públicas continue e se torne ainda melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cláudia. Gostaria de encerrar essa mesa de abertura agradecendo aos nossos convidados pelas excelentes falas. A plataforma Migracidades foi criada justamente com o intuito de visibilizar e reconhecer as ações realizadas pelos governos, assim como apoiar municípios e estados a expandirem e aprimorarem sua governança migratória local. Agora, vamos passar para um vídeo de retrospectiva que conta um pouco sobre as atividades realizadas ao longo do ano de 2022 e traz também depoimentos de estados e municípios que participaram do processo de certificação nos 3 anos de existência da plataforma. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, apresentam Retrospectiva Migracidades 2022. Em 2022, participaram do processo de certificação da plataforma Migracidades 11 estados e 57 municípios das 5 regiões brasileiras. Mais de 130 gestores e servidores desses locais participaram das atividades da plataforma ao longo do ano. 80 governos já haviam participado de edições anteriores.
Muitos deles, agora, recebem o selo Migra Cidades pela segunda ou terceira vez. Eu me chamo Bibiana, eu sou assistente social de formação. Eu acredito que o processo de certificação da governança migratória, através do projeto Migra Cidades, tem auxiliado desde o ano de 2020, quando o Estado participa pela primeira vez da certificação, a garantir uma maior continuidade no desenvolvimento do trabalho frente a essa pasta. Nesse período, a gente mudou a referência técnica que trabalha junto às migrações aqui no Estado e nos 3 anos se alterou quem é a pessoa de referência local e o processo, a própria participação e a definição das prioridades nos auxiliou nesse sentido. A definição das prioridades nos auxiliou na construção dos planos de trabalho de cada um dos anos, tem nos auxiliado já desde o ano de 2020 a pensar o que vai ser o trabalho desenvolvido pelas equipes no ano que segue e não vai ser diferente nesse ano também. Agora, finalizando a etapa de priorização, a gente também já inicia a estruturar e a planejar o que vai ser o ano de 2023. O interesse do município de buscar esse certificado levou a que a nossa prefeitura pudesse construir uma ampla participação a construção de um comitê municipal de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. Um comitê hoje com uma participação intensa de setores da prefeitura, de gestores, mas também com uma ampla participação de representação da sociedade civil organizada, inclusive com a presença de refugiados nesse comitê. Um segundo aspecto importantíssimo é o trabalho desenvolvido por esse comitê e a busca da prefeitura de renovar a sua certificação. Foram realizadas 2 conferências municipais tratando da temática dos migrantes e refugiados. Uma participação muito importante da sociedade de Juiz de Fora, das suas organizações, dos migrantes, principalmente refugiados e venezuelanos, um grande debate. E com isso, a construção do primeiro plano municipal de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas de Juiz de Fora. Em 2022, além de cumprirem as etapas do processo de certificação, os governos engajados na plataforma Migra Cidades participaram de capacitações e espaços de compartilhamento de experiências e boas práticas. Conheça os principais eventos realizados, webinars das etapas de diagnóstico, capacitação sobre ferramentas para o desenvolvimento de planos e políticas públicas locais na temática migratória, webinar sobre compartilhamento de boas práticas nas dimensões de governança, webinar sobre compartilhamento de boas práticas nas dimensões de acesso a direitos, webinar sobre a etapa de priorização. Me chamo Alcione Pereira de Alencar Subaran, sou secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de Pacaraima e aqui falar um pouco sobre o Migracidade no município de Pacaraima. Foi de muita relevância a forma de trabalhar e sistematizar o trabalho dos imigrantes dentro da governança do município. Nós conseguimos sistematizar todo o trabalho de atendimento a esses imigrantes oriundos da Venezuela, pela questão social, política e trabalhar de forma humanizada todo esse atendimento no município, principalmente na educação. Então, os gestores municipais que trabalham diretamente com essa temática e com esse público, que são os migrantes, conseguiram, através de Migracidade, sistematizar, organizar e fortalecer todo esse sistema de atendimento. Então, foi de suma importância os fóruns, os atendimentos, as palestras e os esclarecimentos que foram trazidos pela Migracidade para esse atendimento. Na Paraíba, inclusão é prioridade e uma das nossas políticas públicas tem um olhar especial para os migrantes. Desenvolvemos trabalhos integrados entre secretarias da gestão para acolher e implementar ações eficazes para quem precisa da atenção do poder público. E de 2020 até agora, já foram concedidos mais de 9.000 registros migratórios. Firmamos diversos convênios com destinação de recursos para custeio de abrigos, assegurando alimentação, estadia e materiais de limpeza para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Firmamos parcerias com entes federativos, disponibilizamos atendimento para a proteção das mulheres, a população LGBTQIAP+, além de fortalecermos políticas de igualdade racial. Também já implantamos a Coordenadoria Estadual da Assistência à Saúde a Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados.
Além das capacitações e eventos, em 2022, a plataforma Migra Cidades também lançou uma série de publicações para apoiar os governos no desenvolvimento da governança migratória local. Cartilha Governança Migratória Local, Ferramentas e Métodos. Cartilha Políticas Migratórias Locais sobre Migração, Formulação e Desenho da Política Pública. Nota técnica conjunta do Grupo de Trabalho Nacional em Migração e Saúde, Qualificação dos Sistemas e Base de Dados do SUS. Até outubro de 2022, 2.680 pessoas concluíram o curso Migra Cidades, aprimorando a governança migratória local. Em 2022, a plataforma Migra Cidades também foi inserida no repositório de boas práticas do Migration Network Hub das Nações Unidas e inspirou outras experiências na América Latina. Em 2022, foi lançado o Migra Cidades, processo de certificação implementado pela OIM Argentina, inspirado na experiência brasileira. Hola, mi nombre es Valeria Inocente, soy la coordinadora de Migra Ciudades Argentina, llevada adelante por la Organización Internacional para las Migraciones, Oficina Argentina. El proyecto de Migra Ciudades Brasil no solo sirvió como una inspiración para el proyecto en Argentina, sino que también nos permitió identificar buenas prácticas y áreas de potencial desarrollo para nuestro proyecto. Al igual que Migra Ciudades Brasil, Migra Ciudades Argentina busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para la gestión de la gobernanza migratoria local y cuenta con un proceso de certificación con etapas como diagnóstico, capacitación de funcionarios y funcionarias, priorización de políticas públicas y monitoreo de las políticas públicas. Las buenas prácticas y las experiencias de las ciudades que participaron de Migra Ciudades Brasil nos permitieron nutrir con ejemplos de buenas prácticas el curso de capacitación que vamos a comenzar en marzo de 2023. Es un honor para la OIM Argentina poder replicar este programa de OIM Brasil para seguir fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales sin dejar a nadie atrás. No site da plataforma Migra Cidades já estão disponíveis os relatórios de cada um dos municípios e estados que recebem o selo Migra Cidades 2022. Os relatórios trazem um diagnóstico das políticas implementadas no último ano, além de áreas que foram consideradas prioritárias pelos governos para desenvolvimento em 2023. E o Banco de Boas Práticas Migra Cidades reúne ações destacadas dos governos que receberam o selo Migra Cidades em suas 3 edições. A plataforma Migra Cidades é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da OIM, a Agência da ONU para as Migrações, com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública. Acompanhe a plataforma Migra Cidades através do site ufrgs.br/Migra Cidades e através das nossas redes sociais. Para nós da equipe Migra Cidades, é muito gratificante assistir aos depoimentos que refletem como a plataforma tem apoiado estados e municípios no desenvolvimento da governança migratória. Aproveito para agradecer aos governos que contribuíram com depoimentos sobre a sua participação no processo. É extremamente significativo ver o comprometimento de prefeitos e prefeitas, governadores, governadoras, gestores e gestoras com a pauta de sociedades inclusivas e diversas. Como o vídeo mostrou, chegar à 3ª edição do processo de certificação Migra Cidades permitiu que expandíssemos a nossa iniciativa, tanto em termos de número de governos certificados, como de atividades ao longo do ano, que promoveram a construção de capacidades e do diálogo migratório. Também temos orgulho em apresentar que a plataforma Migra Cidades e seu processo de certificação têm sido exemplos modelo para outros países, como recentemente implementado pela OIM Argentina. Aproveito aqui a oportunidade e lembro a todos e todas que os relatórios de diagnóstico, contendo informações sobre o contexto local, ações realizadas, boas práticas e prioridades para o ano de 2023, já estão online no site da plataforma Migra Cidades. Para acessar, o link é www.urgs.br/Migra Cidades. Dando seguimento à nossa programação, assistiremos agora ao vídeo de apresentação das boas práticas em governança migratória identificadas nos estados e municípios que participaram do processo ao longo de 2022.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, apresentam agora Boas Práticas em Governança Migratória dos Governos Certificados em 2022. Ao longo do processo de certificação da plataforma Migracidades, foram mapeadas boas práticas realizadas pelos governos municipais e estaduais nos anos de 2021 e 2022. Para a OIM, boas práticas são conhecimentos e experiências que produziram bons resultados e que podem servir de referência ou de modelo para novas iniciativas. Partindo dessa ideia, a plataforma Migracidades busca mapear junto aos governos participantes do seu processo de certificação ações destacadas que tenham atingido resultados satisfatórios localmente e que tenham potencial de replicabilidade em outros municípios e estados brasileiros. Conheça agora as práticas destacadas. No último ano, municípios e estados brasileiros se engajaram no desenvolvimento da dimensão estrutura institucional de governança e estratégia local. Essa dimensão considera as estratégias, órgãos e pontos focais designados para coordenar as ações relativas à migração. Também considera que a migração é um tema intersetorial e que a atuação articulada entre os diferentes setores do governo local e da sociedade civil facilita a formulação de políticas públicas adequadas às especificidades dos fenômenos migratórios e contribui para garantir a coordenação da atuação do poder público na recepção e integração da população migrante. Dentre as boas práticas da área, destacam-se a atuação dos comitês, conselhos e comissões locais dos seguintes municípios e estados: Além disso, também foram consideradas como práticas destacadas a existência de centros de referência e setores especializados na pauta migratória, como é o caso de
Outra boa prática foi o esforço para a construção de planos e políticas locais de atendimento e acolhimento a migrantes. Os governos locais também se engajaram em ações de capacitação de servidores públicos e sensibilização sobre direitos dos migrantes. Para isso, ofertaram e incentivaram a participação de servidores em formações e espaços de discussão sobre acolhimento e integração de migrantes. Os governos também se engajaram no fomento à participação social de pessoas migrantes, na construção e avaliação das políticas e ações destinadas a essa população. Nesse sentido, governos como o de Juiz de Fora, Ribeirão Preto e Paracatu realizaram conferências livres e fóruns de discussão com participação de migrantes. Outros bons exemplos nessa dimensão são os municípios de São Paulo e Joinville e o estado de Roraima, que contam com participação social de migrantes em seus conselhos e comitês. Já na participação cultural, o estado de São Paulo e os municípios de Igaraçu, Contagem e Sobral estiveram no apoio a ações culturais de migrantes. E os municípios de Manaus, Marabá e o estado da Paraíba em ações de fomento à cultura e etnodesenvolvimento de migrantes indígenas. Na dimensão da transparência e acesso à informação para migrantes, que leva em conta a existência e disponibilização de informações compreensíveis e transparentes sobre direitos, deveres e acesso a serviços públicos, destacaram-se as iniciativas de Araguaína, Campo Largo, Caxias do Sul e Foz do Iguaçu, que produziram guias sobre direitos e acesso a serviços, traduzidos para línguas faladas pelas comunidades migrantes residentes no território. Na dimensão das parcerias institucionais, municípios e estados brasileiros realizaram uma série de ações com o apoio de universidades, organizações da sociedade civil, organizações internacionais, associação de migrantes e outros parceiros locais. Dentre essas ações, se destacam cursos de português para migrantes, coordenação com outros entes federativos, embaixadas e consulados. Acesso à saúde também foi uma dimensão em que os governos locais registraram exemplos de boas práticas. Essa dimensão considera o acesso efetivo à saúde e atendimento qualificado de migrantes no Sistema Único de Saúde. Dentre as práticas destacadas estão a construção de mecanismos de coordenação, fluxos e protocolos para facilitar e qualificar o acesso à saúde por migrantes, a coleta de dados para subsidiar políticas públicas, a produção de materiais informativos e a realização de mutirões de atendimentos. Exemplos de boas práticas também foram identificadas na dimensão do acesso e integração à educação. Essa dimensão considera ações para facilitar o acesso e a integração de migrantes no sistema de educação,
e as estratégias de acolhimento, de aprendizado e de permanência. Nesse sentido, destacaram-se ações como ofertas de atividades extracurriculares e projeto de fomento à aprendizagem e à integração de migrantes no sistema de educação, ações para facilitação e desburocratização de matrículas na rede de ensino local. A dimensão do acesso à assistência e à proteção social, que considera o acesso de migrantes aos equipamentos da assistência social, também registrou práticas destacadas em municípios e estados brasileiros. Dentre as boas práticas identificadas estão a coleta de dados para subsidiar políticas e ações estratégicas, existência de setor da assistência social dedicado ao acolhimento a migrantes. Na dimensão de acesso ao mercado de trabalho, governos locais registraram ações de fomento do acesso de migrantes ao mercado de trabalho, como capacitações, oficinas e mutirões de empregabilidade. Na dimensão do acesso, acolhimento e serviços de proteção, gênero, LGBTIQ+, e igualdade racial, que considera a adoção de medidas para facilitar o acesso e acolhimento de migrantes, mulheres e LGBTIQ+, a serviços de proteção, tais como casas de acolhimento, canais telefônicos de apoio e delegacias especializadas, assim como se existem medidas para prevenir e combater a discriminação racial contra migrantes, foram considerados exemplos de boas práticas destacadas. A criação de materiais informativos e campanhas e a construção de fluxos, protocolos e orientações para a rede de atendimento. Conheça mais sobre essas e outras iniciativas de governos locais do Banco de Boas Práticas da plataforma Migra Cidades. A plataforma Migra Cidades é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da OIM, a Agência da ONU para as Migrações, com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública. Acompanhe a plataforma Migra Cidades através do site ufrgs.br/migracidades e através das nossas redes sociais. Gostaria de aproveitar o momento, então, e convidar todos e todas a conhecerem o Banco de Boas Práticas em Governança Migratória, que está disponível na plataforma Migra Cidades. O banco reúne práticas destacadas, identificadas ao longo do processo de certificação Migra Cidades desde 2020. Nela, são disponibilizados documentos e materiais sobre ações e políticas desenvolvidas pelos governos locais em prol das pessoas migrantes e das comunidades de acolhida. As boas práticas elencadas no banco estão divididas nas 10 dimensões de governança migratória local que guiam as ações da plataforma Migra Cidades. Passamos agora para a mesa. Desafios para a implementação de políticas públicas para migrantes. Gostaria de agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, a começar pela senhora Rebeca Bernard, migrante haitiana residente no estado do Rio Grande do Sul, pedagoga e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A senhora Isadora Brandão, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ao senhor André Quintão Silva, secretário nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E também ao senhor Augusto Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a palavra, gostaria de convidar o senhor André Quintão Silva, secretário nacional de Assistência Social. Bem, boa tarde a todos os participantes, a todas as participantes desse evento de entrega do selo Migra Cidades 2022. Queria cumprimentar a OIM na pessoa do Dr. Stephanie, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e demais integrantes de instituições acadêmicas na pessoa da professora Cláudia Lima. Queria cumprimentar também os companheiros e companheiras da ENAP
que fortalecem essa iniciativa, os gestores e gestoras municipais e estaduais, que hoje receberão aí o selo e também os certificados, parabenizá-los aí pelas boas experiências aqui relatadas já anteriormente, cumprimentar minhas colegas e meus colegas de governo, Isadora, Augusto, cumprimentar também a Rebeca, que integra esse painel. Estou aqui acompanhado da servidora do Ministério, Nilzarete, e dizer que é com muita alegria que eu trago aqui a mensagem do ministro Wellington Dias a todos os integrantes e demonstrando o compromisso do nosso governo com uma temática tão sensível à missão do Ministério aqui, né, que estamos presentes no desenvolvimento e assistência social, famílias e combate à fome. Nós coordenamos aqui a Secretaria Nacional de Assistência Social, uma secretaria responsável pela implantação, pelo fortalecimento, pela coordenação da política de assistência social, o SUAS, um sistema muito importante para a inclusão social, para a proteção social. Então, é uma temática e uma abordagem perfeitamente sintonizada, como disse, com a missão do Ministério e também dessa Secretaria Nacional. Como já foi aqui apresentado, nós precisamos, e o governo brasileiro já nesse início demonstrou esse compromisso, já no mês de janeiro, ter uma abordagem humanista, uma abordagem integradora, uma abordagem de respeito à dignidade humana e também uma construção de políticas públicas em sintonia e em uma crescente parceria com os organismos de cooperação internacionais e nacionais, bem como com as universidades, e em absoluto respeito ao Pacto Federativo. Nós sabemos que essa temática tem uma construção intersetorial, transversal, envolve vários entes federativos e também áreas de políticas públicas. Aqui falando especificamente da assistência social, o Sistema Único da Assistência Social tem um papel fundamental no tratamento digno para os migrantes e principalmente nos seus serviços e benefícios socioassistenciais. Nós temos a proteção social básica realizada principalmente pelos municípios lá na ponta, através dos centros de referência da assistência social. Nós temos o trabalho da proteção social especial, de média e de alta complexidade, e temos o acesso aos benefícios socioassistenciais, de transferência de renda, de benefícios eventuais, e tendo o CAD único como uma importante ferramenta. Uma grande preocupação nossa e também orientação do ministro e de construção do SUAS é exatamente o respeito federativo. Nós precisamos integrar e construir as nossas intervenções no âmbito da política pública de assistência social em constante diálogo com os estados e também com os municípios brasileiros. Esse papel de coordenação tem que ser um papel que respeite as instâncias federativas, inclusive de pactuação. Nós temos os colegiados, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais, o CONGEMAS, temos o FONSEAS, que é o Fórum Nacional de Secretários de Estado, que eu tive a honra, inclusive, de presidir no ano de 2015, quando era secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social do meu estado, Minas Gerais, e também sempre ouvindo e recebendo a contribuição do nosso órgão máximo de controle social, o Conselho Nacional por essa construção federativa. E essa atenção de maneira integral, respeitando todas essas normativas e também ao pacto em relação aos migrantes, será
um norte, né? Será um esteio aqui do nosso trabalho. Além disso, nós sabemos que é necessário um avanço nas próprias regulamentações, no modelo de cofinanciamento dessas iniciativas. Então, nós temos aí uma longa estrada a caminhar. E, óbvio, em conjunto com os demais ministérios, por se tratar de uma ação que perpassa várias políticas públicas. Então, fiz questão aqui de participar, representando o Ministério e trazendo a mensagem do ministro Wellington Dias, no sentido já de colocar aqui a nossa secretaria rigorosamente à disposição, né, da Organização Internacional dos Migrantes, da OIM. Espero recebê-lo, doutor Stephanie, em breve aqui também, e a equipe do Migra Cidades, as universidades, para que a gente possa também ouvir de vocês uma avaliação mais precisa sobre como o governo federal pode avançar, pode desenvolver um trabalho mais efetivo. A melhor forma de você implementar uma política pública é ouvindo, é conversando com quem está na ponta. Por isso, eu também assumo aqui o compromisso, nas nossas conversas já iniciais, agendadas, tanto com o Colegiado de Gestores Municipais, o CONGEMAS, como o FONSEAS, o Fórum Nacional de Secretários de Estado, de tratar dessa temática, de tratar desse conjunto de políticas públicas integradas que devem tratar o migrante como um ser humano, como um irmão. Nós vivemos um mundo globalizado, acho que não pode ser só globalização econômica, tem que ser também globalização de princípios humanitários de respeito humano. E o Brasil, tenho certeza, vai respirar ares de abertura, de respeito, de cooperação internacional e também de avanço de políticas públicas, né? O nosso Sistema Único da Assistência Social precisa de um grande reforço nesse momento, um reforço de mobilização, um reforço de levantar a autoestima, um reforço também de recomposição orçamentária, de envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, de recuperar também a confiança e a construção federativa. Por isso, eu queria aqui, sinceramente, agradecer e parabenizar o empenho aí dos municípios e estados que hoje estão recebendo esse selo e sendo certificados pelo trabalho que eles já estão realizados. Nós faremos também uma avaliação aqui muito cuidadosa daquilo que foi feito, daquilo que não foi feito, daquilo que poderá ser feito numa construção coletiva e integrada no conjunto também do nosso governo federal. Então, um grande abraço e parabenizo mais uma vez a todos que trabalham nessa plataforma, nessa iniciativa, as agências de cooperação e, sobretudo, os próprios migrantes, né? Porque eles são a razão de ser de toda essa construção, uma construção em nome da dignidade humana. Grande abraço, parabéns a todos. Muito obrigada, senhor secretário André Quintão Silva. Passo agora a palavra para a senhora Rebeca Bernardi. Vamos lá para a sala? É? Uns 10 minutinhos. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria fazer parte dessa mesa nesta tarde. Para começar, eu quero muito parabenizar a vocês pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo nas comunidades e especialmente na população, nas populações, né, de imigrantes da sociedade brasileira. Eu fiquei muito feliz, porque eu tinha no coração, por muito tempo, algumas queixas para fazer a vocês. Mas nesta tarde, rapidamente eu vou fazer para vocês, para
e coroar mais o trabalho de vocês, vocês devem, primeiramente, pensar no bem-estar de todos os grupos que compõem as populações de migrantes na sociedade brasileira. Eu, como imigrante haitiana, residente em Porto Alegre, no primeiro momento, agora estou morando em Alvorada, mas ainda eu continuo trabalhando nas comunidades haitianas em Porto Alegre, Canoas, Gravataí e outros lugares. O que eu constatei é que no título desse debate vocês colocaram os desafios ao acesso a políticas públicas de migrantes. Mas eu posso dizer, segundo as minhas experiências com os meus conterrâneos e que moram aqui em Porto Alegre, como eu tenho pouco tempo morando aqui, eu vejo que tem uma exclusão da população haitiana residente em Porto Alegre. Por que falo isso? Porque, para mim, não é só um desafio para nós, mas vocês nos afastem das políticas públicas no que tange as formações que vocês e as instituições filantrópicas estão promovendo por muito tempo e em favor dos outros grupos de migrantes, mas menos os haitianos. O pior, o que eu constatei é que 95% das instituições filantrópicas não atendem os haitianos. Às vezes, elas mandam alguns haitianos para mim, dizendo assim, vai lá, Rebeca vai te atender. E eu acho que se elas estão fazendo um trabalho em prol do bem-estar de todos os imigrantes, os haitianos não deveriam ser excluídos do programa de formação. Por exemplo, eu trabalho com os adolescentes e jovens que estão agora saindo do ensino médio, que querem primeiro trabalhar, porque eles têm um foco no trabalho para ajudar os pais e depois para estudar. Mas não tem como eles entrarem no mercado sem ter o preparo necessário para ir trabalhar no mercado. Mas a OIM está fazendo isso, promovendo outras instituições para capacitar os outros grupos de migrantes, mas os haitianos não, nunca vi isso. Eu me lembrei em 2015, a Sindipoa, em parceria com o SENAC, fizeram uma capacitação na qual eu participei. E éramos mais ou menos 15 pessoas. E nesse grupo tinha 11 haitianos e haitianas. É dizer,
9 homens e 2 mulheres. Desde então, não houve outra capacitação, não houve. Não tinha, na verdade. Se tivesse, eu saberia, porque eu ando por todo lado. Cada vez que ou seja, uma, me chama prontinho, estava aqui para socorrer. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo que eu sei que os fluxos migratórios estão sendo, como dizer, sequentemente estão indo, e todo dia tem um grupo diferente e que quer entrar no Brasil, mas os haitianos não devem ser esquecidos por vocês. Vocês têm que pensar na juventude, nos adultos. Vocês devem assistir a essa população, porque a população haitiana precisa de vocês. Tem outra questão também. Para inserir no mercado de trabalho, não só tem que ter um preparo prévio, mas também tem que saber o trabalho que esses imigrantes vão fazer nas empresas. Eu acho importante que o Ministério Público de Trabalho tem que ter um olhar sobre os haitianos, porque as empresas estão vindo para cá buscando haitianos para trabalhar nas suas empresas, oferecendo, né, boas condições de trabalho. Mas chegando lá, eles não são bem tratados como prometeram para os haitianos. Vocês devem sempre vigiar isso. Vocês devem ir lá para ver como eles estão tratando esses homens, essas mulheres. E faz pouco tempo, eu acho, no mês de outubro, né? Outubro, que o Ministério Público de Trabalho me chamou para ir lá até Lagoas para resgatar alguns haitianos lá, em uma empresa. E logo me falaram que o projeto ficou lá. Não sei quando eles vão ser resgatados. Como organização que está promovendo o trabalho social, né, nas comunidades de imigrantes, vocês têm que falar isso para o Estado, para ter um olhar mais favorável, como posso dizer, sobre essa população. Nós estamos sofrendo. Eu não posso ajudar, porque muitos adolescentes pensam só porque eu estudei na URGS, eu posso fazer tudo. Não consigo. Entre em contato com várias instituições que dão aulas grátis, mas não consegui ainda. Consegui só para 3 ainda. Não consigo fazer isso agora. Eu estou suplicando a vocês que vocês possam ter uma compaixão pela população haitiana. É por isso que tem agora muitos jovens estão saindo daqui para pegar essa rota perigosa, para ir até México ou tentar entrar nos Estados Unidos. É difícil. E também, eu quero dizer, a OIM, especialmente, se a organização já sabe da situação desfavorável que os haitianos estão vivendo lá no Haiti,
que os pais que ficam aqui trabalhando duramente para sustentar os seus familiares e também querem entrar, alguns deles aqui. E por que vocês aumentaram a taxa, ou seja, o valor pago para o recebimento do visto humanitário? Porque era $60, mas agora é 100. O valor subiu. Eles não têm condição. O desemprego está lá em cima. Os que ficam estão fazendo bicos para conseguir comer e mandar algumas coisas lá no nosso país. Por quê? Então, é isso, gente. Eu, Rebeca, sozinha, não vou conseguir ajudar todos os haitianos, porque eu tenho só uma organização, que é a CAN, que me passa, às vezes, todo mês 5 cestas básicas ou 3, e agora preciso ir atrás, ligando as famílias, né, de baixa renda, que não tem nada de bom para fazer distribuição, né, para distribuir essas cestinhas. Mas vocês precisam conversar com as instituições filantrópicas para atender os haitianos, porque mesmo os outros grupos têm associações, mas vocês focalizam só neles, esquecendo os haitianos. Estou sofrendo muito por causa disso, porque eu preciso, não sei onde ir, não sei como encontrar alguém que possa me ajudar nesse sentido. Pensam bem nisso. É só isso que gostaria de dizer. Obrigada pelo tempo. Né? Obrigada. Muito obrigada, Rebeca Bernard. Agradecemos as suas contribuições. Ouvir a perspectiva de pessoas migrantes é sempre muito importante para seguirmos qualificando o nosso trabalho, buscar caminhos para enfrentar os desafios que a integração e o acolhimento de migrantes impõem. Passo agora para a fala da senhora Isadora Brandão, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É motivo de muita alegria poder participar desse evento de entrega, né, e reconhecimento, de entrega do selo Migracidades 2022 e de reconhecimento de iniciativas que buscam, né, enfim, consolidar boas práticas de governança migratória com potencial de replicabilidade. Eu quero cumprimentar a Organização Internacional para as Migrações, na pessoa do senhor Stephanie Rochiot, cumprimentar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pessoa da professora Cláudia Lima Marques, cumprimentar todos e todas da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que também contribuíram fortalecendo essa iniciativa, cumprimentar a senhora Rebeca Bernard, enfim, todas, gestores e gestoras que participam, né, de trabalhos nesse campo de promoção dos direitos humanos em favor da população migrante. É realmente um motivo de muita alegria poder participar desse momento. De forma muito breve, né, eu considero importante destacar algo que já foi aqui mencionado por pessoas que me antecederam, o fato, né, de que em janeiro deste ano, o Ministério das Relações Exteriores comunicou ao secretário-geral das Nações Unidas a decisão, né, do Estado brasileiro de retornar ao Pacto Global, adotado em 2018 pela ONU,
e que estabelece parâmetros, né, para a gestão de fluxos migratórios. O Brasil havia deixado de participar em 2019 do pacto, e esse retorno reforça o compromisso do atual governo brasileiro com a proteção e a promoção dos direitos das pessoas migrantes. É urgente a necessidade de se garantir a essas pessoas o acesso pleno a políticas públicas, sem qualquer forma de discriminação. No entanto, nós sabemos, né, que ainda existem barreiras importantes a serem superadas em diversos campos, na saúde, na educação, na assistência social, no acesso ao mercado de trabalho e à renda. Daí a importância, né, de ações interministeriais, de ações intersetoriais. Eu gostaria de registrar a criação de uma coordenação geral no âmbito da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para tratar da pauta de migrantes, refugiados e apátridas. Essa coordenação geral integra a Diretoria de Promoção dos Direitos Humanos, que, por sua vez, faz parte, né, da estrutura da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, esta secretaria que eu represento aqui nesse evento. A demanda de criação de uma estrutura, né, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos para tratar de maneira específica dessa pauta, é importante registrar que ela vem principalmente da sociedade civil organizada, a partir de uma compreensão da necessidade de garantir um olhar, né, de direitos humanos no âmbito da política de imigração. Ou seja, a partir da percepção de que nós precisamos, né, pensar as questões migratórias para além das demandas atinentes à regularização documental, garantindo, portanto, um enfoque integral para as demandas de pessoas migrantes, de refugiados, de apátridas. É importante a gente destacar também que nós pretendemos, né, trabalhar essa pauta migratória dentro da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, em diálogo com outras coordenações que também fazem parte da nossa estrutura, como a Coordenação de Registro Civil de Nascimento, como a Coordenação de Liberdade Religiosa, como a Coordenação de Erradicação do Trabalho Escravo, né? E também considero importante mencionar que está entre as nossas prioridades de atuação, né, a elaboração de uma política nacional de migrações, refúgio e apatridia, né? Nós sabemos que a lei de migração dispõe sobre a necessidade de elaboração dessa política, né, em seu artigo 120, e é uma política que ainda precisa ser, de fato, implementada, né? Então, nos parece fundamental, central, prioritário, né, atuar para implementação, para elaboração e implementação dessa política, claro, de maneira coordenada com o Ministério da Justiça, de maneira coordenada com as demais áreas setoriais e órgãos colegiados também relacionados a essa pauta, como é o caso do CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, e do CENIG, que é o Comitê Nacional de Imigração. Inclusive, há uma articulação com o Ministério da Justiça, no sentido de que o Ministério dos Direitos Humanos também possa se fazer presente nesses órgãos colegiados, né? Essa é uma conversa que se inicia já ao longo dos debates travados no âmbito do GT de transição. Então, a gente acredita, né, que essa política, que a estruturação dessa política nacional de migrações é fundamental para que avancemos efetivamente na garantia de direitos humanos das pessoas migrantes. E, por fim, para não me alongar demais, reforçar, portanto, o nosso compromisso com a garantia, né, do livre ingresso de pessoas migrantes no Brasil,
um ingresso que tem sido comprometido e dificultado no último período, também por conta de medidas sanitárias, né? Acho que esse é um compromisso que nós também assumimos publicamente, e o compromisso aqui já mencionado de garantia dos direitos dessa população de maneira integral, passando pela regularização migratória e até mesmo o acesso a todas as políticas públicas essenciais a uma vida digna. Então, quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar desse evento, parabenizar a realização do evento, parabenizar a iniciativa do selo e nos colocar à inteira disposição para interlocuções e para dialogar com entidades, com a academia, com a sociedade civil, né, com as pessoas migrantes a respeito dessas políticas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Isadora Brandão. Passo a palavra agora para o senhor Augusto Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a OIM, através do chefe de missão aqui no Brasil, Stephanie Rostier, também ao coordenador de projetos, Marcelo Torelli, cumprimentar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através das professoras Cláudia Lima Marques e Verônica Gonçalves, e cumprimentar também todos os membros dessa mesa que me antecederam, meus companheiros de governo, esse governo que se iniciou logo num momento tão delicado. Agradecer demais o convite para participar desse evento de entrega do selo Migracidades e para participar dessa mesa. E antes de falar algumas breves palavras do ponto de vista da Secretaria Nacional de Justiça, mais especificamente do seu Departamento de Migrações, eu gostaria de parabenizar os organizadores pela iniciativa tão ampla e que enfatiza e apoia os governos locais em sua obrigação de receber e acolher os migrantes e refugiados em todos os seus espaços. O tema das cidades ele é extremamente importante para a atual gestão do Ministério da Justiça, para a Secretaria Nacional de Justiça e para o Departamento de Migrações. Inclusive, nossa diretora, a Tatiana Friedrich, não pôde estar presente aqui hoje, porque ela está a caminho de Portugal, num evento da Aliança Migração, juntamente com a Anfita, que trata justamente das cidades solidárias a migrantes e refugiados. Esse é um tema fundamental, volto a dizer, para o atual governo federal. E um exemplo disso é que, imediatamente após a posse do presidente Lula, o Brasil retornou como membro ao Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular das Nações Unidas, que tem nos seus princípios guia, como também no rol dos objetivos e na lista de comprometimentos, a responsabilidade compartilhada entre sociedade, governos e sempre fazendo, e aqui eu quero frisar esse ponto, sempre fazendo uma menção expressa aos níveis global, regional, nacional, mas sobretudo local. E aí eu acho que é aí que essa temática se insere com tamanho acerto. As questões envolvendo migração e refúgio, além de todos os temas de nacionalidade, naturalização, cidadania, são objeto de competência normativa e condução por parte da União. Mas um ponto que eu acho interessante a gente refletir é que essas pessoas, elas de fato moram, em sua grande maioria, em cidades. Sejam em grandes metrópoles, pequenos ou médios municípios, mas são, obviamente, cidades que recebem essas pessoas. E essas cidades, elas precisam estar preparadas para receber essas pessoas, para receber e garantir acesso a direitos de cidadania, a serviços públicos que devem ser sempre adaptados às especificidades dessa população, como, por exemplo, língua, religião, costume, dentre outras especificidades. Além de viver ali, os migrantes e refugiados eles se organizam nessas cidades através de criação de associações, sindicatos, comitês, conselhos. Então, a sociedade civil local tem um papel fundamental de acompanhar
esse âmbito de reinserção dessas pessoas nas cidades. E um exemplo que eu acho que é o mais evidente disso está no fluxo dos venezuelanos para o Brasil, que entraram no país basicamente por um estado só, mas hoje, ao se interiorizarem, estão presentes em mais de 900 municípios. Daí, eu volto a frisar a importância das cidades. Por isso que o tema dessa mesa e essa discussão ela é tão relevante. Eu queria agora, por fim, tratar um pouco de forma mais macro o que eu, secretário nacional de Justiça, recém-empossado, junto da nossa diretora do Departamento de Migrações, Tatiana Friedrich, que é uma conhecida especialista por todas as pessoas na matéria, nos comprometemos desde o primeiro momento que fizemos as primeiras reuniões até anteriormente à posse, tanto minha quanto dela. Qual é o desafio do Departamento de Migrações? Qual é o desafio da Secretaria Nacional de Justiça que eu e Tatiana nos impusemos e temos o aval, o apoio e também o compromisso do ministro Flávio Dino em implementar? Nós precisamos, democraticamente, numa discussão ampla, regulamentar o artigo 120 da Lei de Migração, a fim de implementar no Brasil, pela primeira vez na história, bem da verdade, uma permanente política nacional de migrações, refúgio e apatria. É urgente que nós tenhamos no nosso país uma política permanente. É urgente que nós observemos o disposto no artigo 120. E este, volto a dizer, é um desafio que eu e Tatiana nos impusemos na condução difícil. Todos nós sabemos das dificuldades que serão enfrentadas ao longo do ano, mas podem todos ter certeza que essa é uma prioridade. A bem da verdade, a Tatiana aceitou o meu convite de vir para cá com essa condição, que fosse prioridade da Secretaria Nacional de Justiça e do Departamento de Migrações implementar no Brasil, pela primeira vez, volto a dizer, uma permanente política nacional de migrações e refúgio. Essa tarefa, obviamente, ela exige um pacto federativo, que tem que envolver todos os entes da federação, mas com protagonismo nas cidades. Volto a ressaltar a importância do tema das cidades. Isso está previsto no texto da própria lei, do artigo 120, né? Não estamos aqui criando absolutamente novo, é uma previsão legal. Então, eu termino essa breve fala, novamente deixando o compromisso aqui com vocês da Secretaria Nacional de Justiça, através da DEMIG, e nós criaremos, e já há planos em andamento, de mecanismos para maior participação das cidades. A gente está idealizando, a Tatiana está idealizando, inclusive, um fórum de cidades acolhedoras, para que a gente possa discutir isso, para que todas essas cidades tenham voz na construção de uma política muito mais acolhedora, que é o que o Brasil e a nossa sociedade precisa. Então, mais uma vez, agradeço o convite, parabenizo a iniciativa, o tema, e também parabenizo as falas dos meus companheiros e companheiras que me antecederam aqui, e saibam que a Secretaria Nacional de Justiça e o Departamento de Migrações sempre estará de portas abertas para toda e qualquer discussão que vocês entenderem necessárias. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, senhor Augusto Botelho, Arruda Botelho. Agradecemos aos nossos convidados pelas excelentes falas e destaco aqui que a OIM mantém o seu compromisso de trabalhar com o governo brasileiro com o princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia a todos e a todas. Bom, chegamos agora ao grande momento do nosso encontro de hoje, que é a entrega do selo Migracidades 2022. Em cada uma das 5 regiões do país, temos o orgulho de parabenizar os estados e municípios que, mesmo em meio a tantos desafios, se comprometem com a promoção de sociedades inclusivas e acolhedoras para todas as pessoas. Transmitiremos agora o vídeo de entrega simbólica do selo Migracidades 2022
para os 6 estados e 48 municípios que completaram com sucesso todas as etapas do processo de certificação. Muito obrigada. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, entregam agora o selo Migracidades 2022 para os seguintes governos: Ananindeua, Pará; Araguaína, Tocantins; Balneário Camboriú, Santa Catarina; Belém, Pará; Cachoeirinha, Rio Grande do Sul; Campo Largo, Paraná; Canoas, Rio Grande do Sul; Caxias do Sul, Rio Grande do Sul; Ceará; Contagem, Minas Gerais; Corumbá, Mato Grosso do Sul; Curitiba, Paraná; Dourados, Mato Grosso do Sul; Erechim, Rio Grande do Sul; Esteio, Rio Grande do Sul; Fortaleza, Ceará; Foz do Iguaçu, Paraná; Guarulhos, São Paulo; Igaraçu, Pernambuco; Joinville, Santa Catarina; Juiz de Fora, Minas Gerais; Jundiaí, São Paulo; Lauro de Freitas, Bahia; Manaus, Amazonas; Marabá, Pará; Maringá, Paraná; Montenegro, Rio Grande do Sul; Niterói, Rio de Janeiro; Nonoai, Rio Grande do Sul; Pacaraima, Roraima; Paracatu, Minas Gerais; Paraíba; Paraná; Recife, Pernambuco; Ribeirão Preto, São Paulo; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Rio do Sul, Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Roraima; Salgueiro, Pernambuco; Salvador, Bahia; Santarém, Pará; São Gabriel da Cachoeira, Amazonas; São José de Ribamar, Maranhão; São José do Rio Preto, São Paulo; São Leopoldo, Rio Grande do Sul; São Lourenço do Oeste, Santa Catarina; São Luís, Maranhão; Município de São Paulo; Estado de São Paulo; Sobral, Ceará; Umuarama, Paraná; Venâncio Aires, Rio Grande do Sul; Vitória da Conquista, Bahia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM parabenizam a todos os municípios e estados certificados pela plataforma Migracidades em 2022. O compromisso de vocês faz a diferença na construção de um futuro mais solidário, justo e digno para as pessoas migrantes e para as comunidades de acolhida. A plataforma Migracidades é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da OIM, a Agência da ONU para as Migrações, com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública. Acompanhe a plataforma Migracidades através do site ufrgs.br/migracidades e através das nossas redes sociais. São essas pessoas e esses rostos que constroem as políticas migratórias locais em diferentes lugares do Brasil. A OIM e a URGS agradecem ter compartilhado esse ano de construção coletiva em prol de migrantes e comunidades de acolhida. Parabéns a todos os estados e municípios certificados em 2022. Também gostaríamos de agradecer aqui aos nossos colegas da OIM que atuam em diferentes estados e apoiaram a mobilização e o acompanhamento dos governos participantes. As colegas Ana Júlia Guilherme, Marina Fonseca e Bárbara Simões, consultoras que apoiaram as atividades realizadas no processo ao longo de 2022, e também ao Matheus Freilich, que está nos auxiliando hoje na transmissão deste evento. Muito obrigada.
Para finalizar o evento, passo então a palavra para a professora Verônica Corber Gonçalves, da Coordenação do Migracidades, por parte da URGS. Então, eu gostaria de fazer uma fala final de agradecimento, agradecer a participação de vocês nessa atividade, em especial aos 54 governos participantes dessa edição. Esse é um momento, de entrega do selo, dessa certificação, marca o encerramento de um ciclo. É uma celebração. É um momento de a gente parar numa rotina que, em geral, não nos permite fazer isso e perceber o quanto a gente caminhou. Não são apenas relatórios de diagnósticos e de boas práticas, é o retrato de esforço de um número enorme de pessoas comprometidas em construir políticas públicas e efetivar direito, de construir políticas públicas duradouras para e com pessoas migrantes. Então, é um reconhecimento do engajamento, da dedicação para construir políticas públicas e de dar continuidade para as ações. Então, que esse momento de certificação seja também o dessa renovação dessa vontade de fazer, de construir, de aprimorar, de dialogar e de compartilhar experiências e aprendizados. Então, aos governos participantes, que possamos continuar trabalhando juntos e que novos governos se engajem nessa iniciativa. Queria agradecer a participação dos nossos painelistas, do secretário André Quintão, do secretário Augusto Botelho, da secretária Isadora Brandão, que expressam esse firme compromisso em relação à pauta migratória pelo governo federal. Nós saudamos o anúncio da implementação, da intenção de implementação da política permanente de migração, refúgio e apatridia. Queria registrar um agradecimento especial à Rebeca Bernard. Rebeca, a tua fala nos instiga a continuar trabalhando. Há muito trabalho a ser feito, muito a ser aprendido, e a tua fala nos lembra da importância de ouvir, da participação social, em especial das pessoas migrantes nas políticas. Há uma tarefa, e tu nos expressa ela, é preciso incluir, reconhecer os diferentes mecanismos de exclusão e trabalhar para mudar isso. Então, obrigada por dizer. Queria, para finalizar aqui, agradecer à Organização Internacional para Migrações, na pessoa do Marcelo Torelli, que é um dos principais responsáveis pela existência dessa plataforma, por essa parceria que continua. Esse é um projeto que colabora para que a URGS cumpra as suas funções institucionais de comprometimento com a sociedade e de investimento em formação humana. Então, para nós, o que resulta dessa parceria é de valor inestimável, porque colabora para dar sentido para o nosso trabalho. E, pessoalmente, é uma honra, é uma alegria, é uma felicidade poder fazer parte do Migracidades, junto de pessoas dedicadas, comprometidas e apaixonadas por esse trabalho e pelo que se quer alcançar. Então, muito obrigada, Laura, muito obrigada, Nelise, muito obrigada, Roberta Baggio, muito obrigada, Fábio Domingos, muito obrigada, Marcelo Torelli, vocês são uma inspiração. E que venham as próximas edições. Obrigada. Muito obrigada, professora Verônica, pelas palavras e também pela parceria nessa iniciativa. Aproveito a oportunidade e agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam hoje, aproveitando também para reforçar que nos próximos dias a gravação deste evento estará disponível no YouTube da OIM Brasil para aqueles que não puderam nos acompanhar aqui hoje. Um bom final de tarde a todos e a todas e até a próxima!